Hoje, a gente mergulha na realidade do Rio Grande do Sul, um ano depois daquela enchente histórica de abril e maio de 2024. Foi o maior desastre socioambiental do estado, né? Exato. Nosso ponto de partida é um relatório bem detalhado. O Efeitos da Enchente, Rio Grande de 2025. E os números iniciais já dão a dimensão, né? Foram 478 municípios, quase 2,5 milhões de pessoas impactadas, 184 mortos, 25 desaparecidos logo de cara. É uma escala assustadora. E a nossa missão aqui é entender como está a vida lá em 2025. Porque para muita gente, isso não é só uma lembrança. É uma ferida aberta, uma luta diária ainda. Vamos tentar desempacotar isso. É um ponto crucial esse. E o que as fontes mostram, assim, é a persistência dos desafios, sabe? Um ano depois. E o mais trágico, talvez, é que a recuperação não é igual para todo mundo. Como assim? Ela atinge de forma muito mais dura quem já era vulnerável antes, né? Trabalhadores, comunidades mais pobres, povos indígenas, quilombolas. Vamos dar uma olhada nesses efeitos que continuam aí, um ano depois. Vamos sim. Começando pelo mais básico, talvez. Moradia. O relatório aponta que milhares de pessoas ainda não conseguiram voltar para casa. Milhares. A FAMURES, que é a Federação dos Municípios de lá, estima que precisa construir umas 30 mil novas casas. 30 mil é muita coisa. E tem histórias que ilustram bem essa lentidão, né? Como a do seu Diomar Andrade, de 65 anos, que está vivendo num módulo bem pequeno, temporário, de 27 metros quadrados, esperando a casa definitiva. Bem pequeno mesmo. Ou aquele casal, o Danilo e a Liana, que sobreviveram de canoa e hoje moram num container de concreto. A transição é muito lenta. E essa vulnerabilidade não acabou, né? A gente viu agora, em junho de 2025, mais chuvas fortes. De novo. Sim, deslocaram mais 6 mil pessoas. 2 mil delas precisaram ir para abrigos de novo. Isso mostra que a crise de moradia está longe de terminar. Nossa. E não é só a casa em si, né? É o acesso, a infraestrutura que foi destruída. Pontes, estradas, ainda dificulta muito a vida. Imagino. O relatório traz exemplos como o da Elaine Vidal, que enfrenta uma estrada de chão toda alagada para levar um neto, que tem paralisia cerebral, para o médico. Que dificuldade. Ou o Enildo Hilkert, que tem que usar corda para passar produto onde antes tinha uma ponte. E isso afeta até o bolso, né? O custo de vida sobe. Aquele caso do Douglas Lavrati, o botijão de gás pulou de R$ 98 para R$ 145, quase 50% de aumento. Pesado. E toda essa dificuldade no dia a dia, na estrutura física, imagino que isso tem um reflexo direto na saúde mental das pessoas, né? Algo que talvez seja menos visível, mas... Com certeza. Igualmente devastador. As fontes apontam um quadro bem preocupante mesmo, de ansiedade, depressão e o que chamam de TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Quais são os sintomas disso na prática? Olha, é insônia, são tremores, um medo constante, medo da água, medo do barulho da chuva. O relato da família da Luciane Nunes Feijó é muito forte. Um filho com crise de ansiedade, o outro entra em pânico só de ouvir barulho de água. A filha está em tratamento psiquiátrico. É um trauma que virou crônico para muita gente. E a resposta para isso está sendo suficiente? O relatório menciona algumas críticas, né? Menciona? A recuperação da saúde mental é lenta. Os dados mostram uma queda de só uns 15, 16% nos transtornos 6 meses depois do pico da crise. Crianças, idosos, grupos mais vulneráveis sofrem mais. E surge até a tal da ecoansiedade, sabe? Ecoansiedade? Aquela angústia constante por causa das ameaças do clima, das mudanças ambientais. É uma preocupação nova que está aparecendo. E, embora tenha tido muito atendimento, mais de 150 mil... É bastante atendimento. Sim, mas tem queixas sobre a qualidade, digamos assim. Relatos de excesso de medicação sem acompanhamento terapêutico adequado. A crítica é que às vezes se tenta só abafar os sintomas, sabe? E não ajudar a pessoa a lidar com aquela dor profunda mesmo. Entendi. E essa combinação toda, casa precária, dificuldade de acesso, saúde mental abalada, como isso bate na economia local, especialmente nos pequenos negócios? Bateu forte, muito forte. O relatório fala em cerca de 600 mil negócios afetados no estado todo.
Só em Porto Alegre foram 46 mil que ficaram literalmente debaixo d'água, Nossa Senhora! com prejuízos começando em 50 mil reais por negócio, né? A gente vê histórias de resiliência, claro. O João Vitor Carr, que conseguiu reabrir o restaurante dele. Isso é ótimo. Que bom. Mas a recuperação é muito desigual. Tem empresas que nem foram diretamente atingidas pela água, tipo a ASAP, de tecnologia, mas que sentiram o baque porque os clientes deles foram afetados. É um efeito dominó. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, o relatório diz que o PIB do estado cresceu em 2024, não foi? Uns 4,9%. Como isso se encaixa nesse cenário? Então, aí está um paradoxo interessante. O PIB cresceu sim, mas muito por causa das verbas federais que chegaram para a emergência. E também porque a agricultura, apesar das perdas em algumas áreas, teve um crescimento em outras. Ah, entendi. Só que esse número grande da macroeconomia, ele esconde a dificuldade lá na base, sabe? Teve perda de emprego formal grande, 30 mil vagas fechadas só em maio e junho de 2024. E algumas estimativas são bem mais pessimistas para certos setores. Complicado. A realidade para muita gente é que tem que voltar a trabalhar logo, porque, como dizem lá, né? Não tem como viver só com auxílio. O auxílio ajuda, mas não resolve a vida. Falando em verbas, em auxílios, como é que as fontes avaliam a resposta do governo? A gente viu números altos sendo anunciados, né? 111 bilhões do governo federal, 8,2 bilhões no plano estadual, o auxílio reconstrução chegando para muita gente, casas sendo entregues, estradas recuperadas. Olha, os recursos e as ações existem, não dá para negar. O governo federal executou boa parte do que prometeu, quase 90 bilhões. O estado tem o Plano Rio Grande. O auxílio reconstrução chegou a 420 mil famílias. Umas 1.850 casas foram entregues. Tem obra em estrada. Mas... Sempre tem um mas, né? Pois é, a percepção na ponta, segundo o que está no relatório, muitas vezes é de lentidão. Muita burocracia, tem críticas sobre a falta de preparo para essas novas chuvas que aconteceram agora. Falta de resiliência. Exato. Movimentos sociais como o MAB dos atingidos por barragens falam em morosidade na reparação. E a Anistia Internacional chegou a citar negligência governamental em alguns aspectos. Forte isso. E um ponto que foi levantado até no Senado e que o relatório reforça é sobre a prevenção. O INPE, nosso Instituto de Pesquisa Espacial, ele previu a intensidade daquela chuva de 2024. Previu com antecedência. Sim, o problema não foi a ciência não saber. Faltou, segundo a análise, capacidade talvez computacional, mas principalmente de articulação entre os órgãos, para transformar aquele dado científico num alerta eficaz para a população, numa ação preventiva real. Quer dizer, a informação existia, mas não chegou na ponta a tempo ou da forma certa para evitar o pior. Exatamente. Faltou essa ponte entre a previsão e a prontidão. E aí, nesse cenário de resposta governamental que às vezes é lenta ou falha, que entra muito forte a sociedade civil. Sim, o relatório destaca bastante essa força, né? Aquelas redes de solidariedade que surgiram na hora da emergência, muitas continuam ativas. Muito ativas. Tem exemplos ótimos. A Brazil Foundation, junto com o Fundo Casa, que direcionaram mais de 4 milhões de reais para projetos locais. A ONG Mulher em Construção, que não só ajuda a reconstruir casas, mas capacita as mulheres para isso. Fantástico isso. A rede de mulheres negras apoiando comunidades quilombolas que foram muito afetadas e até iniciativas mais diretas, como o Adote um Empreendedor, que conecta quem quer doar com o pequeno negócio que está precisando de ajuda para se reerguer. Essas iniciativas são vitais. Elas conseguem preencher lacunas que o poder público às vezes não alcança ou demora para alcançar. Dão um suporte mais direcionado, mais ágil e mantém a esperança viva, né? Como no caso daquele casal, o Luiz e a Tânia, que conseguiram uma casa nova com ajuda e sentem que a vida começou de novo. É emocionante ver essa resiliência. Demais. Essa combinação de força da comunidade com apoio direcionado faz uma diferença enorme no dia a dia. Então, resumindo tudo isso, um ano depois, o Rio Grande do Sul ainda vive muito sob a sombra daquela enchente. A reconstrução física e econômica, ela avança, sim, mas devagar, e as cicatrizes na moradia, na saúde mental, no bolso, essas vão bem profundas.
Aquela imagem da ferida aberta que a gente falou no início parece que ainda é muito real para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, tem essa capacidade de seguir em frente que é admirável. Exato. E fica uma reflexão importante, eu acho que as fontes trazem. A gente viu que a ciência conseguiu, sim, prever o risco climático extremo lá em 2024. A grande questão para o futuro, então, não é só reconstruir o que foi perdido. É pensar como a gente garante que o conhecimento científico que a gente tem e vai ter cada vez mais se traduza de verdade em sistemas de alerta e prevenção que funcionem. Que cheguem na ponta. Que cheguem na ponta e que mobilizem ação. Que tipo de mudança estrutural a gente precisa fazer para que esses eventos climáticos extremos, que vão continuar acontecendo, não se transformem mais, ou pelo menos não com essa intensidade, nessas tragédias sociais repetidas? Como é que se constrói uma resiliência climática de verdade, para o longo prazo? Essa é a pergunta que fica, né?